Da cachaça à alteridade. Diante da dificuldade em manter os indígenas caiovás, subgrupo Guarani, no aldeamento montado para eles nas proximidades do atual município de Itapeva, São Paulo, João da Silva Machado, barão de Antonina, criador do estado do Paraná, passou a fornecer sistematicamente cachaça, rapadura, fumo, sal, miçangas e roupas aos aldeados. Em pouco tempo, os índios tomaram o barão como benfeitor, apelidando-o Pai Guaçu. Corria o ano de 1847. Ninguém mais desertava do aldeamento. Habituados aos produtos mais sedutores da cultura brasileira, em pouco tempo estavam aculturados os antes indomáveis caiovás. A estratégia de Silva Machado, porém, não era novidade. Os donos de engenho já a utilizavam com sucesso para atrair mão de obra nativa no século XVI. A política da cachaça, diga-se assim, é mãe do clientelismo e do agregamento brasileiros, comuns no meio rural. Antes os índios, hoje a bugrada, ou seja, a massa geral referida pelo presidente da província da Paraíba. Essa plebe, selvagem apesar de falar português e vestir-se à moda europeia, envergonhava os nacionais numa comparação com o resto do mundo. A imagem desse índio transformado em pobre comum, que conserva-se na estupidez, evocando o parecer, na linha do pior raça do mundo, do legislativo de Barbacena, é, em grande medida, responsável pela tradição autodepreciativa nacional. É um fenômeno comum na América Latina. Astecas e incas são lembrados com orgulho nos folclores do México e do Peru enquanto puros e extintos. Seus descendentes mestiços são apenas a bugrada indolente, ignorante e pouco disposta a colaborar com a obra civilizatória, tal qual os tupis retratados por Manuel da Nóbrega em Discurso sobre a Conversão do Gentil ou os tapuias observados pelo bispo de Mariana no início do século XIX. Não apenas a elite despreza a bugrada, como, reconhecendo inexoravelmente ser ela própria descendente, em grande medida, dos atrasados selvagens brasileiros, pintados como parvos, acaba desprezando a si própria diante de povos tidos como superiores, do mais pobre ao mais rico, do antepassado nativo local ao mais puro representante da elite atual, sem saber, como se verá no capítulo 4, que bugrada houve e há na Europa, tendo sido muito desprezada em idos tempos. Por outro lado, a alteridade inventada por razões ideológicas, assumida por esperteza na Bahia e em Roraima, Raposa Serra do Sol, entre outros rincões, que insiste em chamar supostos índios remanescentes de donos da terra, transforma todos os brasileiros, que deviam a essas alturas serem já brasilianos, em apátridas no próprio território oficializado pela família Orleans e Bragança. Tenta, e muitas vezes consegue, convencê-los de que são usurpadores e ilegalmente possuidores. Outro argumento falacioso para a alteridade forçada é a suposta necessidade de preservar a cultura autóctone tal como encontrada por Cabral e Caminha. Na extensa e bem documentada tese Serras de Ibiapaba, sobre os aldeamentos indígenas da região cearense limítrofe com o Piauí, o historiador Lígio José de Oliveira Maia critica a noção substantivista de cultura, ou seja, cultura como algo que se ganha ou que se perde, não como um fenômeno social que se transforma com o passar do tempo. Não há nada de errado em tocar tambor como os tataravós o faziam, o mesmo tambor até. Daí a transformar isso e todo o resto em obrigação, em patrimônio cultural dos tataravós, a ser preservado milênios afora por todos seus tataranetos, é querer criar museus antropológicos vivos, querer produzir sociedades estanques, banalizadas pelo compromisso com o passado. A propósito, o folclore é a âncora dos povos. As culturas ameríndias, como quaisquer outras, transformaram-se, às vezes pouco ao longo dos últimos séculos, como no caso emblemático dos Chavantes, que se negaram ao contato tanto quanto puderam. Não dá para afirmar que o passado dos Cariris, por exemplo, era melhor, era puro, porque antes dos europeus eles não eram exterminadores de quilombos africanos, nem se misturavam a povos brancos, nem se orgulhavam de falarem e vestirem e sentirem-se como cearenses, pernambucanos ou baianos. O puro está extinto, não hoje, estava em 1500. As culturas aqui encontradas estavam transformadas e em transformação. O contato pode ter acelerado o processo, mas se o processo é inevitável e não envolve perdas e ganhos, mas apenas transformação, não se deve julgá-lo melhor
por ser lento ou pior por ser rápido. Uma das melhores vocações do Homo sapiens é a troca de experiências e de culturas. Portanto, ninguém perdeu nada, em termos culturais, com o 22 de abril de 1500. Brasileiros são em grande parte tupiniquins, tupinambás, guaranis, potiguaras e gês. São descendentes de Araribóia, Camarão e Janduí, como são de João Gonçalves da Costa, Estácio de Sá, Henrique Dias e de muitos anônimos indígenas africanos e europeus. Brasileiros são ou deveriam ser brasilianos, 200 milhões de verdadeiros donos da terra.